Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caíra em Chicago, e um vento frio fustigava as ruas desertas. Marcus Bennett, um homem negro na casa dos 30, caminhava rapidamente para casa após um longo dia de trabalho. Seu casaco não era grosso o suficiente para protegê-lo completamente, mas ele mantinha a cabeça erguida, tentando se concentrar no conforto de seu apartamento aquecido. De repente, 2 carros de polícia pararam abruptamente à sua frente. Os faróis brilhantes iluminaram seu rosto, e antes que ele pudesse reagir, os policiais estavam ao seu lado. "Ei, você! Pare!" gritou um deles. Marcus, surpreso, obedeceu, erguendo as mãos. Eles o empurraram contra uma parede congelada, rindo cruelmente. "O que você está fazendo aqui a esta hora, garoto?" perguntou outro policial com um sorriso irônico. Os transeuntes apressados desviaram o olhar, alguns assustados demais para intervir. Marcus sentiu o coração disparar, não por medo de si mesmo, mas por frustração com aquela injustiça gratuita. Revistaram-no sem motivo, tratando-o como um criminoso. Cada palavra que diziam era mais um golpe em sua dignidade. O frio lhe ardia na pele, mas a verdadeira dor vinha da humilhação pública, da vergonha imposta por homens que deveriam proteger a sociedade. Enquanto se afastavam, rindo da própria autoridade, Marcus permaneceu paralisado, com a respiração ofegante e as mãos dormentes. Naquela noite gélida, uma chama de determinação começou a arder dentro dele. Ele sabia que um dia não seria mais uma vítima. Nos dias que se seguiram ao incidente, Marcus não conseguia se livrar da imagem dos policiais o empurrando contra a parede congelada. Cada detalhe daquela humilhação se repetia em sua cabeça: o frio, o riso cruel, os olhares indiferentes dos transeuntes. Mas em vez de se deixar dominar pela raiva, ele decidiu canalizar sua dor em energia. Ele passava as noites pensando: como um mero homem poderia se proteger de ações arbitrárias? Como poderia reagir de forma inteligente sem se colocar em perigo? As respostas não eram simples, mas Marcus sabia que precisava agir com estratégia, não por impulso. Ele começou fortalecendo o corpo e a mente. Corridas matinais frias, exercícios de autodefesa e leitura sobre direito e direitos civis tornaram-se seu ritual diário. Marcus queria entender não apenas como se defender fisicamente, mas também como usar o sistema jurídico para alcançar a justiça. Ao mesmo tempo, ele se conectou com grupos locais de direitos civis. Participou de conferências e se encontrou com advogados e ativistas que compartilhavam seu desejo de mudança. Esses encontros foram uma revelação. Ele não estava sozinho. Outros haviam passado por humilhações semelhantes e encontrado maneiras inteligentes de reagir. À noite releu as anotações que fizera, ponderando possíveis estratégias. Imaginou um dia em que poderia retornar, não mais como vítima, mas como alguém capaz de tirar vantagem da situação. Esse pensamento o encheu de energia renovada. Marcus entendeu que precisava esperar, se preparar e atacar no momento oportuno. Assim, da humilhação gélida daquela noite nasceu uma determinação silenciosa, mas inabalável. Marcus Bennett não era mais apenas um homem marcado pela injustiça. Ele estava se tornando um homem pronto para mudar o curso das coisas. Marcus sabia que não podia confiar apenas na raiva e em planos abstratos. Para completar sua vingança, precisava se fortalecer, cercar-se das pessoas certas e adquirir habilidades que ainda não possuía. Algumas semanas após o incidente, ele deixou Chicago temporariamente para se mudar para uma cidade próxima, conhecida por seus programas de liderança e estratégia. Lá, ele recebeu treinamento intensivo em direito, comunicação e segurança pessoal. Conheceu mentores que o ajudaram a entender como a justiça poderia ser uma ferramenta poderosa. Advogados experientes lhe ensinaram as complexidades dos procedimentos legais, e ativistas lhe mostraram como conscientizar o público e atrair a atenção da mídia. Marcus também expandiu sua rede de contatos. Encontrou-se com ex-policiais honestos, jornalistas e até mesmo empresários influentes que haviam sofrido injustiças e aprendido a reagir com inteligência. Cada uma dessas interações acrescentou uma nova dimensão à sua estratégia futura. Ao mesmo tempo, ele fortaleceu seu corpo e mente. Treinamento físico diário, meditação e leitura de biografias de líderes inspiradores transformaram sua dor em disciplina. Marcus entendeu que para ser respeitado, precisava parecer invencível, mesmo diante da arrogância dos outros. Mas a lição mais importante que aprendeu foi paciência. A vingança impulsiva muitas vezes leva à destruição pessoal. Marcus teve que esperar o momento certo, analisar cada detalhe e atacar com precisão, sem deixar espaço para o acaso.
Com o passar dos meses, a chama de sua determinação cresceu e se tornou um fogo controlado e metódico. Ele não estava apenas se preparando para retornar, mas também para ser um símbolo de dignidade, resiliência e justiça diante da humilhação. 6 meses após o incidente que moldou sua vida, Marcus Bennett retornou a Chicago. A cidade não havia mudado, mas ele sim. Caminhava pelas ruas familiares com uma confiança renovada, o olhar claro e firme. As mesmas calçadas congeladas, os mesmos postes de luz bruxuleantes, tudo parecia observá-lo como uma testemunha silenciosa do seu passado. Agora, Marcus não era mais o homem amedrontado e humilhado. Estava cercado de aliados, mentores e profissionais prontos para ajudá-lo a expor a injustiça que sofrerá. Cada movimento era calculado, cada interação cuidadosamente ponderada. Ele sabia que a pressa poderia arruinar meses de preparação. Ele revisitou o bairro onde tudo começou. As lojas, os postes de luz, o muro de gelo contra o qual fora empurrado. Cada detalhe fortalecia sua determinação. Ele reservou um tempo para conversar com alguns moradores que conhecia, construindo sutilmente uma rede de potenciais testemunhas e aliados para o que estava por vir. Mas Marcus não havia retornado por vingança impulsiva. Ele queria um impacto duradouro, uma demonstração pública de que a injustiça tinha um preço. Sua estratégia combinava evidências, mídia e legalidade. Cada elemento precisava ser perfeito para que o mundo inteiro visse o que havia acontecido e entendesse que ninguém deveria ficar impune. Enquanto caminhava sob o vento gelado, sentiu aquela antiga raiva se transformar em uma energia metódica pronta para ser usada. Marcus Bennett não era mais uma vítima. Era um homem preparado, paciente e prestes a mudar a narrativa de sua vida e mostrar aos seus antigos opressores que a humilhação tinha um preço que eles não haviam previsto. Marcus sabia que paciência e preparação seriam suas melhores armas. Começou reunindo meticulosamente evidências e depoimentos que pudessem embasar suas ações futuras. Revisitou todos os locais ligados à sua humilhação, tirando fotos, anotando detalhes e conversando discretamente com testemunhas que presenciaram o incidente. Ele também contatou jornalistas locais conhecidos por sua integridade e imparcialidade. Com eles, compartilhou sua história com cautela, sem nunca revelar seus planos por completo, mas gerando interesse suficiente para que a mídia estivesse pronta para apoiá-lo quando chegasse a hora. Enquanto isso, Marcus reuniu uma equipe jurídica. Advogados de direitos civis, especialistas em procedimentos policiais e até ex-policiais tornaram-se seus aliados. Juntos, eles analisaram todos os ângulos jurídicos, antecipando todas as reações possíveis da polícia e da polícia. Marcus não deixou nada ao acaso. Simulou vários cenários planejando cada detalhe. O que um policial arrogante faria em um confronto público? Como as testemunhas reagiriam? Quais ângulos de câmera capturariam melhor a injustiça? Cada aspecto de sua estratégia foi pensado para transformar sua vingança em uma mensagem clara e irrefutável. Ao mesmo tempo, ele continuou a reforçar sua imagem. Traje impecável, entrega confiante e perfeito controle de suas emoções. Ele sabia que a percepção pública seria tão crucial quanto as próprias provas. Marcus queria ser visto pela polícia como o homem calmo, inteligente e intocável que eles jamais imaginaram. A cada dia, ele ensaiava suas ações, refinava suas estratégias e expandia sua rede de apoio. A transformação estava completa. Marcus não era mais um cidadão ferido. Era um estrategista, um homem pronto para expor publicamente aqueles que pensavam poder humilhá-lo impunemente. O inverno havia retornado a Chicago, e o frio cortante lembrou Marcus da noite em que tudo começou. Mas desta vez ele não estava sozinho nem vulnerável. Cercado por seus aliados e munido de câmeras, testemunhas e repórteres, ele caminhou pelo bairro onde havia sido humilhado. Cada passo era calculado, cada olhar medido. Ele escolheu uma noite em que o trânsito estava tranquilo, mas os transeuntes podiam testemunhar o que estava prestes a acontecer. A mídia estava a postos, pronta para filmar discretamente. Testemunhas haviam sido notificadas e estavam prontas para intervir, se necessário. Marcus havia transformado a cidade inteira em um teatro estratégico. Quando os policiais o reconheceram em uma esquina, sua arrogância habitual reapareceu imediatamente. Ei, você! Gritou um deles, pensando ter visto o mesmo homem vulnerável que haviam maltratado alguns meses antes. Mas Marcus não demonstrou medo nem nervosismo. Permaneceu ereto, calmo, com o olhar fixo. Em vez de fugir ou ficar bravo, Marcus falou calmamente: "Lembra de mim? Você me humilhou aqui mesmo, neste vento gelado." Os policiais, surpresos com sua calma e postura, gaguejaram desculpas desajeitadas, sem saber que cada movimento e palavra estavam sendo capturados pelas câmeras.
A cena se desenrolava exatamente como Marcos planejara. Testemunhas estavam atentas, jornalistas tomavam notas e filmavam cada reação. Os policiais, surpresos, começavam a perder a calma, enquanto Marcos mantinha o controle total da situação. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Marcos sentiu uma poderosa sensação de controle. Ele não era mais uma vítima. Ele havia transformado sua dor e humilhação em uma demonstração pública de coragem e estratégia. E isso era apenas o começo. Seu plano, agora em andamento, em breve atingiria seu clímax. No dia seguinte ao confronto nas ruas geladas, imagens de Marcos e dos policiais humilhados já circulavam nas redes sociais. Os vídeos mostravam claramente a arrogância dos policiais diante de um homem calmo e determinado. Os comentários choveram: indignação, apoio, admiração. Marcos havia se tornado um símbolo de dignidade inabalável diante da injustiça. A mídia local e nacional noticiou a história. Repórteres vieram entrevistar Marcos, fascinados por sua estratégia, seu autocontrole e seu plano meticulosamente executado. Ele explicou sem ódio ou raiva como havia transformado sua dor em ação ponderada e legal. Cada palavra reforçava o impacto de sua mensagem. Ninguém deveria ficar impune. Enquanto isso, os policiais envolvidos se viram sob fogo cerrado. Suas reputações começaram a ruir à medida que evidências visuais e relatos de testemunhas se acumulavam. Alguns colegas expressaram seu desconforto publicamente, enquanto outros permaneceram em silêncio, cientes de que sua posição estava se tornando delicada. Marcos, no entanto, manteve a calma. Ele sabia que sua força não residia apenas na exposição na mídia, mas em como traduzir essa tensão em justiça tangível. Seus aliados jurídicos já estavam analisando as reações, notando inconsistências nos relatos dos policiais e preparando o caso para a próxima fase. Naquele dia, Marcos sentiu a maré mudar. O que começara como uma fria humilhação estava se tornando um movimento, um exemplo para todas as vítimas de injustiça. Cada compartilhamento, cada artigo, cada comentário alimentava sua determinação. Ele agora sabia que a opinião pública, aliada a uma estratégia jurídica sólida, poderia gerar mudanças reais. Marcos acendeu a primeira faísca de um fogo de justiça, e ninguém conseguiu apagá-la. Poucas semanas após a viralização das imagens, Marcos, apoiado por sua equipe jurídica, apresentou uma queixa formal contra os policiais responsáveis por sua humilhação. O caso era sólido. Vídeos, depoimentos de testemunhas, laudos periciais e análises jurídicas demonstravam inequivocamente a má conduta dos policiais. O caso rapidamente chegou a um tribunal de Chicago. Os policiais, antes arrogantes, se viram diante de uma muralha de evidências e da atenção da mídia. Seus advogados tentaram minimizar o incidente, citando procedimentos de rotina, mas a clareza das imagens e a consistência do depoimento tornaram qualquer defesa quase impossível. Marcos entrou no tribunal com calma e confiança. Ele estava imponente, trajando um terno impecável e com uma expressão serena. Cada olhar do juiz e da plateia ressaltava sua compostura e restaurava sua dignidade. Os policiais, por outro lado, pareciam sobrecarregados com a magnitude da situação. As audiências foram intensas. Depoimentos de transeuntes, imagens de câmeras de vigilância e análises de especialistas demonstraram a brutalidade e arrogância da polícia. Marcos, por sua vez, manteve-se um modelo de paciência e controle, não permitindo que emoções negativas influenciassem sua apresentação. O veredito, aguardado com grande expectativa e grande repercussão na mídia, foi finalmente proferido. Os policiais foram suspensos e acusados de abuso de poder e comportamento discriminatório. A vitória de Marcos não foi apenas pessoal, representou um passo à frente para todas as vítimas de violência e injustiças semelhantes. Esse sucesso fortaleceu sua determinação. Marcos sabia que sua luta não havia terminado, mas havia provado que perseverança, estratégia e dignidade poderiam triunfar sobre a arrogância e a injustiça. O que começara como uma humilhação no frio agora se transformará em um símbolo de justiça e resiliência. O dia do julgamento deixou um gostinho de vitória no ar, mas para Marcos, havia mais em jogo do que apenas a punição dos policiais. Ele queria que essa história se tornasse um exemplo vivo para sua comunidade e para todas as vítimas de injustiça. Em um evento organizado por um grupo local de direitos civis, Marcos discursou para uma plateia atenta. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava o peso de sua experiência. Não podemos permanecer em silêncio diante da injustiça. Temos o direito e o dever de nos defender, mas com inteligência e dignidade. Os rostos da plateia refletiam emoção e admiração.
Marcos explicou como transformou sua dor em um plano estratégico, como usou a lei, a mídia e o apoio da comunidade para criar mudanças reais. Sua história se tornou um símbolo de resiliência e poder silencioso. Enquanto isso, os policiais, marcados pela humilhação pública, começavam a sentir as consequências sociais e profissionais de seus atos. A mídia continuou a acompanhar a situação, e sua imagem ficou irreparavelmente manchada. Marcos, observando de longe, sabia que sua vingança não residia na vingança física ou emocional, mas na maneira como havia invertido os papéis, de vítima, tornará-se um exemplo de justiça e respeito. Inspirada pela história de Marcos, a comunidade local começou a se mobilizar mais para denunciar os abusos. Oficinas, campanhas de conscientização e grupos de apoio surgiram. Sua ação desencadeou um movimento maior, e Marcos entendeu que sua batalha pessoal agora estava tendo um impacto coletivo. Neste dia simbólico, Marcos sorriu interiormente. Não foi apenas uma vitória jurídica, foi a prova de que paciência, estratégia e dignidade podem triunfar sobre a arrogância e a opressão. E, acima de tudo, enviou uma mensagem clara: ninguém jamais deve subestimar o poder de uma pessoa determinada e justa. O julgamento foi concluído, mas as repercussões foram sentidas muito além do tribunal. Os policiais responsáveis pela humilhação de Marcos foram condenados, suspensos permanentemente e enfrentaram sanções financeiras e disciplinares. O tribunal reconheceu a gravidade de suas ações e elogiou a estratégia meticulosa de Marcos. A imprensa ecoou essa vitória, e Marcos se tornou um símbolo nacional de resiliência e justiça. Seu nome circulou nas redes sociais, nos jornais e na televisão. Mas em vez de se deixar levar pela glória, Marcos permaneceu humilde. Para ele, essa vitória não era pessoal, representava a luta de todos aqueles que haviam sido vítimas de injustiças semelhantes. Sua família, amigos e mentores comemoraram com ele, mas Marcos já tinha os olhos postos no futuro. Ele queria que essa vitória inspirasse e protegesse outras pessoas. Usou os fundos arrecadados com as condenações dos policiais para criar um programa de assistência jurídica para vítimas de abuso policial e organizar sessões de treinamento em direitos civis. Nas ruas de Chicago, os transeuntes que conheciam sua história o cumprimentavam com respeito. Seu retorno ao bairro onde fora humilhado era agora um passeio de dignidade e inspiração. As mesmas calçadas geladas que testemunharam seu medo agora testemunhavam sua força recém-descoberta. Este triunfo demonstrou que, com paciência, estratégia e coragem, até a situação mais humilhante pode ser transformada em uma vitória retumbante. Marcos conseguiu transformar a injustiça em uma mensagem poderosa. É possível se levantar, lutar e inspirar mudanças reais e duradouras. Meses após o julgamento e a cobertura da mídia sobre sua história, Marcos Bennett continuou a trabalhar por sua comunidade. Ele fundou uma organização dedicada a apoiar vítimas de injustiça policial, oferecendo aconselhamento jurídico, apoio emocional e treinamento em defesa dos direitos civis. Sua iniciativa atraiu a atenção da mídia nacional e de organizações internacionais. Marcos tornou-se mentor de muitos jovens em Chicago, mostrando-lhes como transformar a raiva e a humilhação em força e ação proposital. Ele costumava dizer: o verdadeiro poder não reside na violência ou na vingança, mas na estratégia, na paciência e na dignidade. O bairro onde ele havia sido humilhado também mudou. Os moradores, inspirados por sua coragem, começaram a se mobilizar mais contra os abusos e a apoiar as vítimas de injustiça. Os policiais locais, cientes de que a comunidade estava observando, tornaram-se mais cautelosos e responsáveis em suas ações. Marcos, agora respeitado e reconhecido, às vezes caminhava por essas ruas pensativo. O que começara como uma noite fria de humilhação transformará-se em um movimento por justiça e inspiração. Sua história provou que, mesmo diante da injustiça mais brutal, era possível retomar o controle, transformar a dor em força e deixar um legado duradouro. E no coração de Marcos havia agora uma convicção inabalável: cada humilhação poderia se tornar uma oportunidade de se levantar mais forte, lutar com mais inteligência e mudar o mundo, um passo de cada vez.